Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui comigo nesta manhã e hoje continuamos a nossa leitura e meditação na palavra de Deus em Provérbios capítulo 26. E é maravilhoso a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus e amo compartilhar com você que está aqui no meu canal a palavra genuína de Deus. Costumo dizer que quando nós lemos a palavra de Deus, através do Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos capacita e nos orienta a entendermos a profundidade dessa palavra que devemos colocar em prática em nossas vidas. E Provérbios 26 é o retrato do insensato e a sabedoria no falar e agir. Nesse capítulo, ou seja, esse capítulo apresenta uma visão detalhada sobre o caráter do insensato, o perigo da preguiça, os danos causados pela sua língua e a necessidade de agir com prudência. Este capítulo nos alerta sobre comportamentos destrutivos e nos ensina como a sabedoria pode proteger as nossas vidas. E eu começo na primeira parte, ou seja, número 1, o insensato e as suas consequências. Começa em Provérbios capítulo 26, do versículo 1 ao 12. A honra não cabe ao insensato. Vamos começar lendo a palavra de Deus? Diz assim: como a neve no verão e como a chuva na sega, assim não fica bem para o insensato a honra. Como o que liga a pedra na fenda, assim é aquele que dá honra ao insensato. O insensato e a honra não combinam, gente. Honrar um tolo é tão absurdo quanto neve no verão ou prender uma pedra na funda, tornando-a inútil. Na aplicação diária, devemos ter discernimento ao escolher quem exaltamos e seguimos. Muitas vezes, a sociedade valoriza a pessoa sem sabedoria, causando desordem e prejuízo. A insensatez e suas consequências. No versículo 3 ao 7, também do 9 ao 11, está escrito desta forma a meditação da palavra. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Como um cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que repete a sua estultícia. Meu Deus, olha só que interessante. Os insensatos só aprendem pela dor e frequentemente voltam a cometer os mesmos erros, como um cão que retorna ao vômito, como diz a palavra que acabamos de ler. Essa conexão bíblica aparece em 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 22, que repete essa ideia para alertar sobre aqueles que conhecem a verdade e depois voltam ao pecado. Devemos aprender com os nossos erros e buscar a sabedoria para não repetir falhas do passado nos dias atuais. A ilusão da autossuficiência. Versículo 12 diz assim: tem visto um homem que é sábio seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Ou seja, meus queridos, o orgulho é um grande obstáculo para a sabedoria. Quem acha que já sabe tudo se fecha para o aprender, é assim, torna-se pior que um tolo. E essa conexão bíblica nós podemos ver lá no início das nossas meditações no livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 7, que nos adverte: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, a humildade é essencial para o crescimento espiritual e intelectual de uma pessoa. Número 2, a preguiça e seus perigos. Provérbios capítulo 26, vamos agora do versículo 13 ao 16. E o versículo 13 começa com a desculpa do preguiçoso. Diz assim a Escritura: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O preguiçoso sempre encontra desculpa para não agir. Sua mente cria obstáculos imaginários para justificar sua inércia. E essa conexão bíblica também nós temos em Provérbios capítulo 22, verso 13, repete essa desculpa do preguiçoso, mostrando como ele vive no mundo da ilusão. Em vez de inventar desculpa, devemos buscar soluções e enfrentar desafios
com coragem e inteligência. Existem muitas pessoas que dão desculpas ou, no ditado popular antigo, que vão empurrando com a barriga as coisas que devem ser solucionadas e enfrentadas hoje. A inércia é a falta do progresso. Já vamos agora para o versículo 14 e 15, que diz assim: como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, cansa-se até de torná-la a sua boca. Meu Deus! Ou seja, a preguiça leva à estagnação, assim como uma porta se move sem sair do lugar. O preguiçoso se mexe sem progredir. Em outras palavras, meus queridos, precisamos ser diligentes e produtivos, evitando hábitos que nos mantêm parados na vida. A ilusão do preguiçoso, versículo 16, diz assim: mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem com bom senso. Uau! Ou seja, o preguiçoso se considera esperto, justificando sua falta de esforço, mas sua autossuficiência é enganosa. Ou seja, precisamos ouvir os conselhos sábios e trabalhar duro para alcançar crescimento e sucesso em todas as áreas das nossas vidas, tanto na área física como na espiritual. Número 3, o perigo da língua. Evite se envolver em brigas alheias. Vamos para o versículo 17, que diz assim: o que passando se mete em questões alheias é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Se intrometer em conflitos que não nos dizem respeito é perigoso e pode nos prejudicar. Devemos ter discernimento antes de nos envolvermos em discussões que não nos cabem, ou seja, que não nos levam a nada. Aliás, a intriga, a fofoca, as brigas só trazem prejuízo para ambas as partes. Vamos para o versículo 20 até o versículo 22 de Provérbios 26. O fogo da fofoca e da contenda, é o que acabei de falar. Diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo intrigantes, cessará a contenda. As palavras do intrigante são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Essa conexão bíblica nós encontramos em Tiago, capítulo 13, verso 6. Compara a língua ao fogo capaz de destruir vidas. Ou seja, devemos evitar palavras que inflamem o conflito e promover a paz. Ah, Marcelo, mas muitas vezes é difícil. Claro que é difícil. Você está numa briga, numa contenda, e geralmente as pessoas estão com a cabeça cheia, nervosas, né? E falam besteiras. E muitas vezes a palavra de Deus diz, nos instrui que devemos ser sábios, ou seja, prontos para ouvir e tardio para falar. Mas isso não é fácil, né, pessoal? A gente vai colocando em prática a palavra de Deus e o Espírito Santo vai nos auxiliando em nossos sentimentos, né, digamos assim. O perigo da hipocrisia, vamos para o verso 23 e até o versículo 26, diz assim: os lábios ardentes e o coração maligno são como caco de barro coberto de escória de prata. Uau, aqui é forte, hein? Algumas pessoas falam da maneira agradável, mas escondem más intenções. Tem esse lado também, pessoal. Precisamos discernir além das aparências. E essa conexão bíblica, Jesus advertiu contra os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. Mateus capítulo 23 e versículo 27. Ou seja, devemos cultivar a integridade e discernir os verdadeiros motivos das pessoas. Quando Jesus se refere a sepulcros caiados, por quê? Porque por fora estão bem arrumadinhos, pintados, mas dentro estão o morto, o cadáver putrificado. A conclusão que podemos chegar de Provérbios 26, devemos evitar a insensatez, ser diligente, cuidar com as nossas próprias palavras, o que falamos, evitar se envolver em conflitos alheios e discernimento é o essencial, né? Discernimento da palavra de Deus para andarmos no caminho reto e abençoado por Deus. Pense nisso e que possamos aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia, buscando viver com sabedoria e temor ao Senhor. Amém, meus queridos? Deus te abençoe. Vamos orar? Papai do céu, nós queremos te agradecer nesta manhã pela tua palavra poderosa, pelos teus conselhos em Provérbios capítulo 26.
dedicamos a nossa vida a Ti nesta manhã. Declaramos que só o Senhor é Deus da nossa vida e o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos instrui todos os dias com a Tua palavra escrita pelos Teus filhos ao longo deste tempo. Quero declarar que está escrito na Tua palavra que diz que passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Ou seja, estas palavras têm poder, a Tua palavra tem vida, a Tua palavra tem conhecimento, a Tua palavra tem a verdade. Que possamos nos agarrar nela, estudar ela e colocar em prática todos os dias das nossas vidas para trilharmos este caminho até chegarmos ao céu e morar contigo eternamente. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de compartilhar esta palavra com os meus irmãos nesta manhã. Te agradecemos e colocamos tudo nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.